O presidente da República, Jair Bolsonaro, que agora está muito cioso da sua intimidade, dos seus dados pessoais, dos exames que faz, muito preocupado com seus direitos individuais, é o mesmo Jair Bolsonaro, sinto muito, é preciso lembrar, e a memória é muito ruim, é degradante, é o mesmo Jair Bolsonaro que em campanha não teve o menor pudor em mostrar a barriga aberta depois do atentado que sofreu. Mostrar as tripas, mostrar a operação, a barriga costurada, posar com catéter, posar com bolsa de colostomia. Agora está muito preocupado com a intimidade. É claro, né? A campanha já passou. Só um registro importante. Agora, o registro bem pertinente. Agora, eu falava mais cedo, Andreasa, a reclamação de Bolsonaro a respeito da liminar do Alexandre, que caça o direito de o presidente indicar um diretor-geral da PF, procede. Da minha maneira de ver, tenho a impressão que na sua também, o STF mais uma vez extrapolou as suas funções ontem. Megali, essa é uma discussão muito delicada e há argumentos sólidos, respeitáveis, defensáveis também de parte de quem acha que Alexandre de Moraes tomou uma decisão correta. No caso, para defender a decisão do Alexandre de Moraes, tem que se entrar no que os constitucionalistas chamam de jogo constitucional duro, né? que é um que reage abrindo mão do famoso soft power, dos freios e contrapesos da República para jogar pesado, invadir mesmo prerrogativa de um outro poder diante dos avanços de outro poder às instituições, à institucionalidade. E me parece que as decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes têm se baseado nesse conceito. Eu já falei aqui ontem e repito, eu me preocupo muito com o ativismo judicial, sobretudo, especificamente, quando emanado do Supremo Tribunal Federal, porque autoriza que o mesmo procedimento aconteça nos juizados, aqueles sobre os quais não estamos prestando atenção, em primeira instância e por aí afora. A decisão do ministro Alexandre de Moraes viola incontornavelmente uma prerrogativa do presidente da República, que é a de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, quem quer que seja. Qual é o argumento? Lendo o texto, a decisão liminar, acatando o mandado de segurança do PDT do ministro Alexandre de Moraes. Tudo baseado em intenção. Eu, pessoalmente, como analista, como crítico, como jornalista, não tenho a menor dúvida de que sim, o presidente da República pretendia, por meio da nomeação de Alexandre Ramagem, portanto, tinha a intenção de aparelhar a Polícia Federal, de transformar a Polícia Federal, falei aqui, neste programa, nesta coluna, de transformar a Polícia Federal numa espécie de polícia política particular, para si, para os seus interesses, colocando ali um preposto que seria ele mesmo, Jair Bolsonaro, uma espécie de cavalo para os seus interesses da sua família, para a condução seletiva, dirigida, de investigações na Polícia Federal. Eu não tenho dúvida de que essa era a intenção, mas é importante bater na tecla da intenção, porque aquele filme muito citado nessas últimas horas, Minority Report. Você consulta uma informação de presciência que te informa que o Luiz Megali pretende cometer um crime ali na frente. E aí você vai e prende o Luiz Megali, sem que ele tenha cometido o crime. Será que é aceitável que o Supremo Tribunal Federal, diante da perspectiva, aliás, verbalizada pelo próprio presidente, mas manifestação de intenção, diante da perspectiva do presidente da República, aparelhar a Polícia Federal para seus interesses próprios, portanto, avançar sobre um limite institucional importante, avançar sobre o princípio fundamental da impessoalidade republicana. Será que, diante dessa perspectiva, que é uma intenção, pode um outro poder, uma outra autoridade se antecipar para ela própria, avançar um limite institucional, concretamente, preventivamente? Será que é aceitável isso, considerando o nosso ordenamento jurídico? E é por isso que a questão é delicada mesmo, porque a fala do Sérgio Moro, as acusações graves do Sérgio Moro, que vejam, ao inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, aberto pelo ministro Celso de Mello, para que Sérgio Moro prove também, ele investigado nesse inquérito, prove o que diz, porque provas ainda não há.
há interpretações sobre mensagens no WhatsApp, há a própria fala se enrolando do presidente da República sobre suas intenções, mas e a concretude, e a materialidade? O histórico disso, Megali, é muito ruim, desse ativismo judicial, e ele é suprapartidário, transforma mesmo o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário em ente político, em agente político, quando não deveria ser. Eu vou lembrar que tem o caso Lula, a interferência por meio do Gilmar Mendes, decisão monocrática na nomeação do Lula, também com base no que seria uma intenção. Ali havia aquela gravação da Dilma, do Bessias, a interpretação de que, de fato, aquilo ali seria uma obstrução de justiça. Afora o fato de que aquela gravação era ilegal, a interferência incontornável do Supremo Tribunal Federal numa prerrogativa do presidente da República. Depois tem os casos da Cristiane Brasil, para mim o mais grave de todos. O presidente da República, na ocasião, Michel Temer, indica para a ministra do Trabalho, a Cristiane Brasil. E a Carmen Lúcia, num ato que eu até hoje não consigo entender, que até hoje me transtorna, suspende a nomeação porque Cristiane Brasil tinha dívidas trabalhistas, tinha problema trabalhista, um critério que não existe para interferir na prerrogativa do presidente. E mais recentemente, sobre o governo Jair Bolsonaro, houve um caso que também passou com pouca atenção, mas eu tratei nessa coluna, o caso Sérgio Camargo, Fundação Palmares. Sérgio Camargo, que é o diretor da Fundação Palmares hoje, indicado por Jair Bolsonaro, tinha no passado várias afirmações, vários escritos que afrontavam a natureza da Fundação Palmares. E a justiça, no caso um juiz de primeiro grau, suspendeu, depois essa suspensão caiu, a nomeação de Sérgio Camargo com base no que ele havia dito, como se o que ele havia dito no passado configurasse desvio de finalidade, mas o sujeito nem tomou posse, nem começou a trabalhar para que de fato haja o desvio de finalidade material. Alguém vai dizer que o desvio de finalidade pode ser colhido no ar com base na intenção. Direito administrativo, tem uma discussão muito larga a esse respeito, mas o que me interessa aqui é bater na tecla seguinte: diante de um arreganho autoritário claramente pretendido, mas pretendido com a intenção do presidente da República, nós vamos consertar isso com puxadinhos judiciais, com soluções de gatilho que se antecipem à materialização. O que vai ser do judiciário se ele tiver que agir a cada vez que houver a intenção de um governante de aparelhar um instrumento, uma instituição pública? Não haverá mais judiciário. Me parece que o Supremo tem muito serviço a fazer. O Andreasa, e como exemplo